Olá a todos! Para essa semana eu vou fazer a resolução comentada dos exercícios que eu deixei para vocês de revisão de assunto. A revisão era de movimento retilíneo variado e também de lançamentos. Primeira questão. Dois móveis partem do repouso de um mesmo ponto no mesmo instante t igual a 0, percorrendo uma trajetória retilínea com acelerações constantes. Sabe-se que a aceleração de um dos móveis é metade da do outro. No instante t igual a 10 segundos, a distância entre os móveis é de 600 metros. Calcule a aceleração dos móveis. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para resolver esse exercício é separar as informações. Primeira informação, partiu do repouso. E são dois móveis. Eu vou chamar um dos móveis de móvel X e o outro móvel eu vou chamar de móvel Y. Eu sei que eles partiram do repouso, isso significa que a velocidade inicial do X é 0 e a velocidade inicial do Y também é 0. E eles partiram de um mesmo ponto. Isso significa que a posição inicial dos dois eram a mesma. Então, o que eu vou fazer? Para efeito de cálculos, eu vou chamar essa posição inicial de 0, isso vai facilitar a minha vida, né? E eu sei que ele estava em repouso, na posição 0, no t igual a 0. E eles percorreram aí uma trajetória retilínea, e eu sei que a aceleração deles foi sempre a mesma no percurso todo, que é o que a gente vem estudando. A aceleração de um é metade da do outro, então eu vou dizer que a aceleração do x vale a, e eu vou dizer que a aceleração do y vale 2a, de tal forma que a aceleração do x ficou sendo metade da aceleração do y. E aí ele me dá uma informação importante, que num instante t igual a 10 segundos, a distância entre eles é 600. Como o móvel y é o que tem o dobro da aceleração, então eu vou imaginar aqui a minha trajetória retilínea, não está muito retilínea, mas imaginem que sim. Eu imagino, então, o meu móvel x como sendo essa bolinha aqui atrás, o meu móvel y, uma bolinha aqui na frente. Para um instante t igual a 10 segundos, o y vai estar numa posição que eu vou chamar de SY, o x vai estar numa posição que eu vou chamar de SX, de tal forma que a diferença entre a posição do y e a posição do x, para esse instante aqui de 10 segundos, ela equivale a 600 metros, que é o que diz aí o enunciado do meu exercício, ok? O problema quer saber quanto vale a aceleração do x e a aceleração do y. Eu vou começar olhando para as informações que eu tenho do móvel x. Eu sei velocidade inicial, eu sei posição inicial, eu tenho aceleração, eu tenho tempo e eu tenho posição. Então, eu tenho S, V0, A e T. Uma expressão que aparece todas essas grandezas físicas é a expressão S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Então, eu vou pegar essa expressão, eu vou escrever ela para o móvel X e eu vou escrever ela para o móvel Y, essa mesma expressão. Então, para o móvel x, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar SX igual S0 é 0, V0 é 0, vezes T, vou deixar o T aqui, mais a aceleração do móvel x, eu chamei de A, vezes T ao quadrado sobre 2. Daqui eu tiro, então, que a expressão do móvel x ficou SX igual, esse termo some, ficou A vezes T quadrado sobre 2. Vou ajustar aqui a câmera para que vocês possam ver o que eu escrevi. Ok? Acho que agora é possível visualizar. E eu vou guardar essa informação do SX. Vou escrever essa mesma expressão aqui, agora para o móvel Y. Quando eu for escrever para o móvel Y, ela vai ficar SY igual
No lugar do S0, eu vou pôr 0. No lugar do V0, eu vou pôr 0. Vou manter o T. No lugar da aceleração do móvel Y, eu disse que a aceleração Y era 2A. Então, ficou 2A vezes T ao quadrado sobre 2. Esse termo sumiu, esse termo sumiu, e eu fiquei, então, com S para o Y igual. Consigo simplificar 2 com 2, eu fico com AT quadrado apenas. E agora, eu consigo achar as acelerações. Por quê? Porque essas expressões aqui, ó, têm o mesmo A. E eu sei que a diferença entre esses dois S's para o T igual a 10 segundos, ela vale 600 metros. Então, vamos pegar essas duas expressões, vamos fazer a diferença entre elas para achar quanto vale a aceleração. Então, eu estou pegando que o SY menos o SX é 600. Lembrando que isso é no T, 10 segundos. Eu fico, então, com AT quadrado menos AT quadrado sobre 2 é igual a 600. Vou trocar o T por 10, então, A vezes 10 ao quadrado, menos A vezes 10 ao quadrado sobre 2. Isso é igual a 600. Agora, eu vou apenas resolver essa expressãozinha. Eu fico, então, com A vezes 100 menos A vezes 100 sobre 2 igual a 600. Daqui eu tiro, então, que 100 vezes o A menos 50 vezes o A é 600. 50 vezes o A é 600. O A, portanto, é 600 dividido por 50. Consigo simplificar um zero com um outro. Divido 60 por 5, eu acho 12. Quem é que tinha mesmo a aceleração A apenas? Era o móvel X. Então, daqui eu já tiro que o AX, tô aqui do meu lado esquerdo, vale 12 metros por segundo ao quadrado. Como o AY tinha o dobro da aceleração, a aceleração dele vai ser de 24 metros por segundo ao quadrado. Portanto, esta é a resposta do primeiro exercício da lista de vocês. Vamos para a resolução do próximo exercício. O exercício 2 diz: determine a aceleração A e as funções horárias S igual a f de t e v igual a f de t para um corpo que se movimenta de acordo com o gráfico. Então, ele me deu como informação um gráfico de posição em função do tempo. E aí, ele quer que eu ache o valor da aceleração e ele quer que eu escreva duas funções. Primeiro, que funções são essas que ele quer que eu escreva? Quando ele diz que ele quer que eu escreva S igual a f de t em uma situação que tem aceleração, essa função vai ser S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, ele quer que eu escreva essa função, e para eu escrever a função, eu vou ter que trocar o S0 por um número, eu vou ter que trocar o V0 por um número, e eu vou ter que trocar o A por um número também, tá? E esses números todos eu vou ter que tirar do gráfico que foi dado para mim no enunciado. Quando ele pede para eu escrever a função V igual a f de t, ele quer que eu escreva a função V igual a V0 mais AT. Se é a função, eu vou ter que trocar o V0 por um número e eu vou ter que trocar o A também pelo número que eu vou tirar do gráfico. Uma das informações que nós conseguimos tirar de imediato desse gráfico é a posição inicial, que é o S0, que vale 50 metros. Então, como é um gráfico de posição por tempo, primeira posição que eu tenho, que é o meu S0 no gráfico, vale 150.
Lembrando que essa posição corresponde ao t igual a 0. Então, uma das informações dessa função que ele quer que eu escreva, eu já tenho. Outros pontos que eu tenho deste gráfico que podem ser úteis. Eu tenho, no instante t igual a 10, ele está cortando aqui o eixo do gráfico, então, eu sei que para o t igual a 10 segundos, o s vale 0. O que mais eu sei? Eu sei que para o instante t igual a 20 segundos, esse objeto está na posição S igual a menos 50 metros. E eu sei que no instante t igual a 30 segundos, esse objeto está na posição S igual a 0 de novo, ele está passando pela origem da trajetória. E um último ponto que eu tenho aqui, ó, que é esse aqui de cima, é para o t igual a 40. Então, quando t é igual a 40 segundos, eu também sei que ele está na posição 150 metros. Outra coisa que eu sei desse gráfico, eu sei que no vértice da parábola, esse objeto inverteu o sentido do movimento. Isso é, ele estava vindo de tal forma que o S estava diminuindo com o passar do tempo. Ele passou na origem da trajetória, o S estava diminuindo, diminuindo, até que chegou um instante que ele chegou na posição menos 50, e aí ele começou a aumentar o valor do S. E aí eu preciso lembrar que toda vez que ele inverte o sentido do movimento, esse objeto para, o que significa que nesse ponto aqui do vértice da parábola, a velocidade é 0. E esse ponto do vértice da parábola corresponde exatamente ao t igual a 20 segundos. Então, são essas informações que eu vou precisar usar para resolver esse exercício. Então, o que eu vou fazer para poder escrever essas funções horárias e o que eu vou fazer para poder achar os valores da aceleração e também da velocidade inicial, que são valores que eu preciso para escrever as funções. Como eu tenho esse ponto do vértice da parábola, eu vou pegar a expressão do Voat, que é V igual a V0 mais AT, e já vou substituir algumas informações nela. Por exemplo, no vértice, eu sei que o V é 0, V0 eu não sei quanto vale, a aceleração eu não tenho, mas eu sei que esse V aqui, ele só vale 0 para um instante específico. Que instante é esse? É o t igual a 20 segundos. Daqui eu já sei que 0 é igual a V0 mais 20 vezes A. Portanto, eu posso dizer que o V0 é menos 20 vezes o A. Vou guardar essa informação. Vou chamar essa expressão aqui de expressão 1. Agora, eu vou pegar qualquer um dos pontos que eu tenho aqui do meu lado direito, qualquer um mesmo, tá? E vou substituir na expressão do S. Tanto faz qual deles eu pegue, tá? Eu vou pegar, por exemplo, o t igual a 10 para o S igual a 0. Esse ponto aqui, ó, no meu gráfico. Posso pegar qualquer um. Vou escrever a expressão do S, porque agora eu estou pegando dados aqui da direita em relação a S. Vou escrever que S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Vou substituir o que eu tenho. Eu estou pegando um ponto específico, que é este ponto aqui que eu escolhi, ok? Isso aqui foi uma escolha minha, vocês podem escolher outros pontos. Eu sei que o meu S é 0. O S0 eu peguei aqui do gráfico, eu já sei que o S0 é 150. A velocidade inicial eu não tenho, mas eu sei que esse S0 que eu escolhi, ele é para o t igual a 10. A aceleração eu não tenho, vezes 10 ao quadrado sobre 2. E agora, eu vou ficar com uma expressão que também aparece V0 e também aparece A. Vamos só ajeitar essa expressão. 0 é igual a 150 mais 10 V0,
mais 10v0. 10 ao quadrado é 100, que dividido por 2 vai dar 50. Mais 50 vezes o A. Eu vou apagar essas informações que eu tenho do lado de cá, porque por enquanto eu não vou usar elas, né? Eu só coloquei elas para destacar para vocês quais são os possíveis pontos que eu posso usar na resolução desse exercício. Escolhi um deles, vocês podem escolher qualquer outro. Então, dessa minha segunda expressão, eu vou ficar com 50A, tô só ajeitando ela, essa expressão aqui de baixo que eu acabei de escrever. 50A mais 10v0. Isso é igual a esse 150 que é positivo, eu vou levar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Eu posso simplificar essa minha expressão, se eu quiser. De que maneira? Eu posso tirar um zero de cada um dos termos, tá? Se eu for tirar de um, eu tenho que poder tirar de todos. Ela já ficou mais simples. Ela ficou 5A mais 1v0 igual a menos 15. Eu tenho duas expressões aqui, duas funções, chamei essa aqui de 1, eu tenho aquela ali, a 2, que relacionam V0 e A. Eu vou pegar a expressão 1 e vou substituir aqui na expressão 2. Isso é, no lugar do V0, eu vou colocar menos 20A. Eu fico, então, com 5A, tô nessa expressão aqui de cima, tá? 5A mais o V0. Quem é o meu V0? O meu V0 é o menos 20A. E isso tem que ficar igual a menos 15. Fico com 5A menos 20A igual a menos 15. 5A menos 20A vai me dar menos 15A igual a menos 15. Multiplico os dois lados por menos 1, vai ficar positivo. Daí, eu fico com 15A igual a 15. Portanto, a aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. E é uma aceleração positiva, e tem que ser, porque no meu gráfico eu tenho uma parábola com concavidade para cima. E se a parábola tem concavidade para cima, isso significa que a aceleração é positiva. Se eu sei o valor da aceleração, agora eu também sei o valor do V0, né? Eu vou vir aqui do lado esquerdo, embaixo do gráfico, acompanhem aqui, ó. Peguei a minha primeira expressão, tô pondo em azul. A minha primeira expressão não me dizia que o V0 é menos 20A? Ó, tô pegando essa expressão aqui e trazendo ela aqui para baixo. Eu já achei o A vale 1, o que significa que o V0 é menos 20 vezes 1, o que vai me dar menos 20 metros por segundo. E ele tem que dar um valor negativo, por quê? Porque meu objeto está andando no sentido do S diminuir. Isso é, ele é um movimento do tipo retrógrado, então ele começou aqui com uma velocidade negativa. Se eu tenho a aceleração, se eu tenho a velocidade e se eu sei do gráfico a posição inicial, agora eu consigo escrever as duas funções que o exercício me pediu. Eu tô apagando aqui para continuar a resolução dele, tá? E aí, espero que vocês tenham copiado ele enquanto também estava resolvendo, ok? Se não, dá uma pausadinha aí na gravação e copie. Então, eu vou escrever a função do S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Lembrando que o S0 vale 150, peguei do gráfico. O V0 eu calculei, ele é menos 20. E a aceleração, nós descobrimos, ela vale 1 metro por segundo ao quadrado. Então, eu vou substituir essas informações aqui. Eu vou ficar com S igual a 150 menos 20t mais 1t quadrado sobre 2. E escrevi a função do S que ele queria no enunciado. V igual a V0 mais AT era a segunda função. V é igual a menos 20 mais
1t. Com isso, eu escrevi a segunda função, ok? E aí está resolvido, portanto, o segundo exercício da nossa lista. Para resolver o exercício 3, eu vou usar aqui a própria página da lista, porque ele tem vários gráficos que eu preciso relacionar. Eu preciso relacionar o gráfico de posição com o gráfico de velocidade. Então, olha o que ele pede. São dados os gráficos de espaço S e de velocidade V, em função do tempo para 5 partículas. Estabeleça a relação entre os gráficos do espaço e da velocidade escalar. Isso é, eu vou ter que fazer meio que um ligue os gráficos nessa situação. Então, para começar a responder esse problema, eu vou rabiscar sempre aqui a minha folha de questões, mas depois eu apago e vou analisando um gráfico por vez, ok? Então, o primeiro gráfico, eu tenho aqui de S em função de T, ele é uma parábola. Se ele é uma parábola, isso já significa que existe uma aceleração. Como essa parábola tem concavidade para baixo, isso já me diz que é uma aceleração negativa. O que mais eu sei? Eu sei que se tem aceleração, a velocidade não é constante. Isso é, a velocidade está mudando com o passar do tempo. Se a velocidade muda com o passar do tempo, eu já vou poder descartar esse gráfico A. Por que eu já vou descartar esse gráfico A? Porque ele está me dizendo que de 0 até T1 ele ficou parado. E aqui eu sei que de 0 até T1 ele se deslocou no sentido positivo da trajetória, no sentido do S aumentar. Então, eu já vou descartar o gráfico A. O gráfico B, a velocidade está mudando com o tempo. No gráfico C, a velocidade está mudando com o tempo. No gráfico D, ele está me dizendo que à medida que o tempo passa, a velocidade tem sempre o mesmo valor, um valor positivo. Isso está errado, porque aqui a velocidade muda com o passar do tempo. No gráfico E, ele me diz que até o T1, a velocidade é constante e positiva, e depois de T1 até T2, a velocidade é constante e negativa. Reta paralela ao eixo do T significa velocidade constante, o que significa aceleração zero. E eu sei que ele tem aqui uma aceleração negativa, portanto, esse gráfico também não serve. Sobrou duas opções para mim, fácil de descartar. Por quê? Porque quando eu olho para esse gráfico, primeira coisa que eu vejo, ele partiu de um S positivo. Se ele partiu de um S positivo, isso significa que ele tem uma velocidade positiva. À medida que o tempo está passando, ele está caminhando no sentido do S aumentar. Então, o que eu sei aqui? Que a posição escalar aumentou com o passar do tempo. Aí, eu cheguei no vértice da parábola. O que acontece nesse vértice da parábola? Ele para para inverter o sentido do movimento. E aí, ele começa a andar no sentido oposto ao da trajetória. Isso é, no sentido em que o S começa a diminuir com o passar do tempo. E aí, ele vai aumentando cada vez mais a velocidade dele negativamente. Então, desses dois gráficos B e C, o que começa com velocidade positiva é o gráfico C. À medida que o tempo está passando, essa velocidade positiva está diminuindo. Então, velocidade positiva, sentido positivo da trajetória. Ele para e começa a ter uma velocidade negativa que está aumentando de valor numericamente com o passar do tempo. Portanto, o gráfico A eu vou ligar ao gráfico C, ok? Então, já vou pôr aqui em cima que eu sei que o gráfico 1 ali, né? Perdão, o gráfico 1 daqui de cima, não o gráfico A. O gráfico 1 está ligado ao gráfico C. Vamos apagar todos esses rabiscos e vamos analisar aqui o próximo gráfico. Então, eu já sei que eu eliminei uma primeira situação. Eu já resolvi esses dois, portanto, esses dois não vão poder mais ser usados na minha resolução do problema. Vamos olhar para o gráfico 2. No gráfico 2, a posição muda com o tempo como uma reta crescente. O que significa que à medida que o t passa, o s está aumentando, portanto, significa que eu tenho uma velocidade positiva
né? Então, a velocidade aqui é maior do que zero, porque o S aumenta com o passar do tempo. Porém, por ser uma reta, eu sei que não tem aceleração. Aí, o que acontece? Tem um instante aqui que ele atingiu uma determinada velocidade, atingiu uma determinada posição, né? Com essa velocidade positiva, e de repente a velocidade dele passou para o outro lado, né? Ele inverteu, ele estava andando, no sentido do S aumentar, de repente o S começou a diminuir. O gráfico meio doido aqui, né? Ele nem parou para fazer isso, nada disso, né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho um trecho com velocidade positiva, eu tenho um trecho com velocidade negativa, ambos sem aceleração, porque não é uma curva. Onde eu tenho um gráfico de velocidade constante positiva e velocidade constante negativa, invertendo o sinal no t igual a 1. Eu tenho isso no gráfico E. Então, velocidade positiva e constante até T1, velocidade negativa e constante de T1 até T2. Então, esse aqui ficou facinho para nós. Nós ligamos o 2 ao E. Agora, nós vamos analisar o gráfico C. Então, já temos aqui mais dois gráficos que estão fora das nossas análises, o 2 e o E. O próximo gráfico me diz que o tempo foi passando e a posição não mudou. Olha aqui, ó, tempo passou e posição foi sempre a mesma. Se o tempo passou e a posição foi sempre a mesma, isso significa que o objeto estava parado. Só tem um gráfico que me diz que o objeto ficou parado de 0 até T1 segundos, que é o gráfico A. De 0 até T1, a velocidade foi 0. Ele ficou parado. Então, também é fácil analisar esse, ó. O gráfico 3 está relacionado com o gráfico A. Com isso, eu descartei mais um gráfico da minha situação. Gráfico 4. Também está fácil de analisar. Parábola com concavidade para cima. Parábola com concavidade para cima significa que tem uma aceleração, e essa aceleração, ela é positiva. O que eu sei desse meu objeto? Eu sei que ele tem uma velocidade inicial aqui, ó, perto do zero, que ele está andando, ele está numa posição inicial positiva, eu sei que ele está andando aqui, ó, no sentido do S negativo, aqui ele para, então ele inverte o sentido do movimento, tem um instante em que a velocidade é zero, e aí ele começa a andar no sentido do S aumentar com o passar do tempo. Então, se eu tenho um instante em que o V é igual a zero, com certeza não é o gráfico D, porque o gráfico D me diz que a velocidade é constante. Então, a única opção que sobrou para mim foi essa daqui, ó, onde o meu objeto está andando no sentido oposto da trajetória, o que significa velocidades negativas. Ele para, inverte o sentido do movimento, passa a andar no sentido do S aumentar com o tempo, portanto, velocidade positiva. E com isso, a gente relaciona o gráfico 4 ao gráfico B. E sobrou para nós um gráfico onde o S é uma reta crescente, o que significa velocidade positiva. Por ser uma reta, não tem aceleração. Isso é, velocidade constante positiva é o gráfico D. Então, eu tenho a última resposta relacionando o 5 com o D, ok? E aí, nós temos o nosso exercício de número 3. Agora, nós vamos para a resolução do exercício de número 4, tá? Eu não lembro se ele estava em alguma lista de vocês, mas como eu tenho espaço aqui, eu vou resolver ele nessa tela mesmo. Trata-se só de olhar para a figura, eu já sei que trata-se de um lançamento do tipo horizontal. De um ponto PM, aqui em cima, ponto PM, a uma altura de 1,8 metros, lançou-se horizontalmente uma bomba de gás lacrimogêneo que atingiu os pés de um professor a 20 metros de distância, conforme indica a figura. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e responda para nós.
Quanto tempo levou a bomba para atingir o professor? Com que velocidade foi lançada a bomba? Então, uma das perguntas é tempo e a outra pergunta é velocidade inicial. Lembrando que essa velocidade inicial é na horizontal. Por quê? Porque, a princípio, a velocidade inicial dele na vertical é 0. Eu sei que à medida que essa bomba está caindo, né, ela vai aumentando a velocidade dela no eixo Y, meu desenho tá horrível, e mantendo constante a velocidade no eixo X, ok? Essa é a característica aqui do lançamento horizontal. O que mais eu preciso lembrar para resolver esse exercício, além de velocidade inicial y igual a 0, além do fato de ser um lançamento horizontal, eu preciso lembrar que o tempo de queda na vertical é exatamente o mesmo tempo que ele demora para percorrer essa distância de 20 metros na horizontal, porque o movimento vertical e horizontal estão acontecendo de maneira simultânea. Então, separando as informações importantes do enunciado do exercício, eu sei que a velocidade inicial na direção y, vou olhar pela direção y primeiro, ela vale 0. Eu sei que ele vai ter uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que ele vai percorrer uma distância aqui, ó, na vertical, pela figura, que eu vou chamar de ΔSY, que vale 1,8 metros. E, com isso, eu já consigo descobrir quanto tempo esse objeto permaneceu em queda. Que expressão eu posso usar para descobrir o tempo que tenha distância, velocidade inicial e aceleração? É a expressão S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Só que como eu já escrevi como ΔS, da onde veio esse ΔS? Eu passei o S0 para o lado de cá, ó, da minha igualdade. Então, se ele era positivo, ele passa negativo. E aí, eu fico com S menos S0. E S menos S0 é ΔS. Então, eu escrevo ΔS igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Com isso, eu consigo descobrir o T. Então, substituindo os valores que eu tenho aqui do enunciado do exercício, né? Perdão, eu quero subir a minha tela. Não sei se aqui eu consigo. Eu vou ficar aqui mesmo, depois eu volto. Vou substituir aqui os valores. Eu fico, então, com 1,8 igual. Esse termo V0 vezes T vai sumir, porque a velocidade inicial é 0, né? Então, ele some. Trocando a aceleração pelo 10, mantenho T quadrado sobre 2. Eu fico com 1,8 igual a 5T quadrado. O T, portanto, ao quadrado é 1,8 sobre 5. O 5 estava multiplicando, eu passei dividindo. Isso vai dar 0,36. Portanto, o T, vou vir aqui para cima, ele é a raiz quadrada de 0,36, que vai dar um T de 0,6 segundos. Ok? Com isso, eu respondi o item A. No item B, que ele quer saber a velocidade na direção horizontal, que é o V0x, eu preciso lembrar que na direção x, a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, eu só tenho uma expressão, S igual a S0 mais V vezes T. Isso é, não tem aceleração. Vou trazer esse S0 para cá, ele é positivo, ele vai vir negativo. Portanto, eu vou ficar com S menos S0, o que significa que eu vou ter um ΔS na direção x, que vai ser velocidade na direção x vezes T. Na direção x, eu sei a distância. Olhando aqui no enunciado do problema, na direção x, a distância é 20. A velocidade inicial era que o problema queria saber. O tempo que ele demorou para fazer esses 20 metros foi de 0,6 segundos.
Portanto, a velocidade inicial na direção x é 20 dividido por 0,6. Eu peguei o 0,6 que estava multiplicando e passei para o outro lado dividindo. E 20 dividido por 0,6 vai dar aproximadamente 33,3 unidade disso, metros por segundo. Então, respostas do item A ficou T igual a 0,6 segundos e do item B ficou 33,3 metros por segundo. Se quiserem, poderiam multiplicar por 3,6 e também me dar a resposta em quilômetros por hora. E aí, isso ia dar, se eu multiplicar 33,3 por 3,6, isso dá aproximadamente 120 quilômetros por hora. Ele não pediu para fazer a conversão, mas para quem fez, também é válido. Vamos para o próximo exercício. Como o exercício 6 tinha muita informação, eu trouxe ele para essa outra tela. Um rapaz pretende quebrar uma vidraça de um prédio usando um estilingue, lançando contra ela uma bola de aço com velocidade V0 igual a 30 metros por segundo. Seu projeto está esquematizado na figura a seguir. Responda: o rapaz acertará a vidraça? Justifique sua resposta, demonstrando os cálculos utilizados no seu raciocínio. Então, para começar, trata-se de um lançamento do tipo oblíquo, onde eu tenho a velocidade inicial desse objeto, formando um ângulo que, de acordo com o projeto ali do rapaz, forma um ângulo de 53 graus com a direção X, com o eixo horizontal. Então, eu sei que eu vou precisar decompor essa velocidade. Isso é, eu vou precisar separar essa velocidade V0x, essa velocidade V0, em uma componente na horizontal, que eu vou chamar de V0x, e uma componente aqui na direção vertical, que eu vou chamar de componente V0y. Como eu calculo essas duas velocidades, essas duas componentes, na verdade, né? Eu calculo essas duas componentes pelas relações trigonométricas, igual já demonstrei em uma das aulas gravadas para vocês. Aqui eu só vou relembrar que para calcular o V0x, eu vou usar a expressão V0 vezes o cosseno do ângulo. E para calcular o V0y, eu vou usar V0 vezes o seno do ângulo. Então, eu já vou deixar essas duas coisinhas aqui calculadas para nós, tá? O V0x, ele vai ser o V0, que é 30, vezes o cosseno de 53, que está aqui na figura, ó. O cosseno de 53 vale 0,6. 30 vezes 0,6 é o mesmo que 3 vezes 6. E 3 vezes 6 é 18. E eu vou guardar essa informação, ok? Agora, eu vou calcular o V0y. O V0y, ele é o V0, que também é 30, vezes o seno do ângulo. Olhando na figura, o seno é 0,8. E a gente sabe que, então, que o V0y vai ser 30 vezes 0,8, que é o mesmo que 3 vezes 8, e 3 vezes 8 é 24. E vou guardar também essa informação. O que eu preciso saber? Eu preciso saber que, na direção horizontal, que é a direção X, a velocidade é constante, o que significa que se a velocidade é constante, ele não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, eu só posso usar a expressão S igual a S0 mais V vezes T. Eu não posso usar nenhuma outra expressão. Se eu passar esse S0, que é positivo, para o outro lado, ele vai passar negativo, eu vou ficar com S menos S0, e S menos S0 é o ΔS. Então, eu fico com ΔS igual a velocidade em X, que é constante, vezes o T. Se eu olhar para o esquema, eu tenho a distância que a pedra vai percorrer na horizontal, ok? É 18 metros. A velocidade inicial em X, eu também tenho, ela é 18.
Com isso, descubro o tempo que ele demorou para percorrer esses 18 metros, que é exatamente o mesmo intervalo de tempo que ele demorou para subir, porque é um movimento que ocorre simultaneamente na horizontal e na vertical. Daqui eu tirei, então, que o tempo que ele demorou para percorrer essa distância de 18 metros na horizontal foi de 1 segundo, mas são os mesmos 1 segundo que ele demorou para percorrer a distância na vertical. Só que na vertical, o que a gente sabe? A gente sabe que na vertical existe uma aceleração. E aqui eu preciso pensar no seguinte, eu sei que essa aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, porém, ele tem uma velocidade em y inicial, que é na vertical para cima. E nós sabemos que a aceleração da gravidade é na vertical para baixo. O que significa que o meu vetor velocidade e meu vetor aceleração têm sentidos opostos. Se eles têm sentidos opostos, e eu disse aqui, ó, que o meu VY é 24 positivo, isso significa que a aceleração vai ter que ser negativa. Expressão que eu vou usar para achar aqui o SY. Por que eu vou calcular o SY? Porque é o SY que vai me dizer se ele acertou ou não a vidraça. Então, se eu souber quanto vale o SY, eu sei, ó, acertou ou não. Tem aceleração, tem velocidade, tem tempo, ok? Expressão para achar o SY, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Eu quero a altura que essa pedra vai atingir. Só que ele não saiu do chão, essa pedra, saiu da mão do menino. E pelo esquema, ó, saiu de uma altura que vale 2 metros. Com que velocidade inicial na direção Y? Eu calculei, é o 24. Quanto tempo essa pedra vai ficar subindo? 1 segundo. Quanto vale a aceleração? A aceleração é da gravidade, mas é menos 10, nesse caso, porque está no sentido oposto da velocidade. Quanto vale esse t? 1 ao quadrado sobre 2. Daqui eu tiro, então, que a altura em y é 2 mais 24 menos 1 ao quadrado é 1, vezes 10, 10, dividido por 2, 5. Daqui eu tiro que o meu SY é 26 menos 5, que vai dar 21 metros. Quer dizer que a pedra vai atingir uma altura de 21 metros nesse esqueminha aqui que o menino montou. Se ela vai atingir uma altura de 21 metros, será que ele quebra a janela? Vamos olhar. A janela, em relação ao chão, a base da janela tem 20 metros. E a parte mais alta da janela tem 22 metros. Portanto, ele tem que atingir com essa pedra uma altura qualquer entre 20 e 22 metros. Olha, ele atingiu no 21 metros, ele atingiu bem no meio da janela com esse projeto que ele fez. Portanto, o menino quebrou a vidraça. Vamos para o exercício número 7. O exercício 7. Vamos ao nosso último exercício da lista, que é o exercício 7. Do alto de uma torre de 20 metros de altura, um artilheiro mira um balão que se encontra parado no ar sobre um ponto situado a 400 metros do pé da torre. Então, eu vou começar desenhando a situação. Então, eu tenho aqui o chão, o solo. Eu tenho uma torre, é só um esboço, tá? Lá do alto, eu tenho um artilheiro que vai mirar em um balão. Em relação ao pé da torre, numa linha vertical, lá em cima, eu vou imaginar que eu tenho o tal do balão, onde estão lá pessoas que vão derrubar, né? Negócio. Essa distância aqui, olha, na horizontal, da altura aqui do balão, imaginei uma linha vertical aqui, o balão lá em cima, aqui é o pé da torre. Essa distância aqui, no eixo X, é de 400 metros. Então, eu vou dizer que a posição inicial no X é 0, a posição final no X é 400 metros.
Estou orientando aqui um x positivo para a direita. Tenho também, na vertical, o meu S0y igual a 0. Estou orientando o y como positivo para cima. E eu sei que, perdão, o S aqui embaixo vou chamar de S0, y igual a 0, mas o meu projétil tá aqui em cima, numa altura. Então, para o projétil, o S0 dele é 20 metros, ok? Esse é o do projétil. O que mais eu sei? O ângulo de visada do artilheiro em relação à horizontal é 15 graus. O que vem a ser esse ângulo de visada? Aqui está o projétil. Vou imaginar uma linha horizontal aqui em cima. Em relação a essa horizontal, forma aqui um ângulo de 15 graus. Esse é o ângulo de visada. O que eu sei? No instante exato em que o artilheiro dispara o projétil para o alto, na direção do balão, então ele vai mirar o balão com esse ângulo de 15 graus. Ele mira com a intenção de acertar o balão. As pessoas que estão dentro do balão derrubam um objeto. Vou desenhar aqui o objeto de vermelho. Então, eles vão derrubar um objeto, o que significa que a velocidade inicial desse meu objeto é 0, porque o balão está parado, tá? Aí, o que acontece? O objeto, ele é atingido pelo disparo. Então, esse disparo não acerta o balão, ele acerta o objeto que caiu. Portanto, o movimento desse projétil é um movimento oblíquo, né? Uma trajetória oblíqua, na qual ele vai encontrar o objeto que caiu, certo? Aí o problema me dá a velocidade inicial do projétil, 200 metros por segundo. Ele me dá o seno, o cosseno e a tangente de 15 graus. E ele quer saber, numericamente, o instante do encontro e ele quer saber a altura. Então, é um probleminha de encontro de um lançamento oblíquo com um lançamento vertical. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é no lançamento oblíquo. Isso é, eu vou pensar no lançamento do projétil. O que eu sei do projétil que foi lançado? Eu sei a velocidade inicial dele, 200 metros por segundo. Eu sei que essa velocidade forma um ângulo de 53 graus com horizontal. Então, eu vou pegar essa velocidade do projétil e vou decompor ela em uma componente na horizontal, que eu vou chamar de V0x, e vou decompor em uma componente na vertical, que eu vou chamar de V0y. E aí, nós sabemos já calcular essas componentes. Então, o V0x, ele é o V0 vezes o cosseno do ângulo. O V0 é 200, o cosseno é o cosseno de 53 graus que ele deu no enunciado. Então, o V0x é 200 vezes, olhando aqui, ó, o cosseno de 15 graus é 0,97. Portanto, daqui, eu já vou tirar uma informação, vou subir minha tela um pouquinho, eu já vou tirar a informação de quanto vale a velocidade inicial do projétil na direção x, que é 200 vezes 0,97, o que me dá 194 metros por segundo. E eu vou guardar essa informação. Ela vai ser muito útil para mim. Vou já achar a componente V0y do projétil. V0y é V0 vezes o seno do ângulo. Lembrando que o V0y está na vertical para cima, tá? E eu tenho aqui uma aceleração para baixo. Eu não posso esquecer disso aqui, ali na frente, ok? O V0y, ele vai ser o V0, que é 200, vezes o seno do ângulo, que é o seno de 53 graus. E ele me deu no enunciado o seno do ângulo.
O seno de 53 graus, pelo enunciado do exercício, é 0,26. Eu vou ficar, então, com 200 vezes 0,26 igual a 52. 52 metros por segundo. Lembrando, olha, na direção y existe uma aceleração, é um movimento variado. Na direção x não existe aceleração, então é um movimento uniforme. Pensando já nisso, eu já sei o instante do encontro. Como que eu sei o instante do encontro? Eu sei a distância que o projétil percorreu para encontrar o objeto na direção x. Que distância ele percorreu para encontrar o objeto na direção x? 400 metros, ok? Então, no eixo x, que não tem aceleração, eu vou usar S igual a S0 mais V vezes T. Esse S0 é positivo, vai para o outro lado negativo, eu fico com ΔS igual a V0x vezes T. Substituindo as informações, eu fico com, lembrando que isso aqui é x, 400 igual V0x 194 vezes T. Daqui eu já consigo descobrir o T. 400 dividido pelo 194 é o T. 400 dividido por 194, isso vai dar 2,1 segundos. Então, o instante do encontro eu já achei. 2,1 segundos. Agora, falta eu descobrir a altura em que esse encontro aconteceu. Para achar a altura, eu vou pensar no eixo Y. E aí, no eixo Y, que é onde tem a aceleração da gravidade, eu vou precisar de uma equação para ele, onde tenha altura, certo? A altura é o meu SY, onde apareça a aceleração, que está com sentido oposto ao da velocidade, então a aceleração é menos 10. Precisa aparecer a velocidade inicial que a gente tem, que é 52, e eu posso usar o tempo, que é de 2,1, lembrando que o projétil saiu de uma posição inicial, que eu também sei quanto vale, se eu quiser eu posso pôr agora essa posição inicial do meu projétil, ela é 20 metros, tá? Então, onde eu posso colocar todas essas informações para descobrir a altura do encontro? Eu posso usar a expressão S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Essa é a posição do encontro, ok? É isso aqui que eu quero saber. S0 é 20, V0 na direção Y é o 52, o T é o T do encontro, 2,1, a aceleração é menos 10, multiplicado por 2,1 ao quadrado, sobre 2. Agora, eu vou simplesmente fazer a continha para descobrir a altura do encontro. Vai ficar S igual a 20 mais, multiplicando 52 com 2,1, essa multiplicação dá 109,2. Ok? Depois confiram aí na casa de vocês, 109,2. Menos, agora eu tenho que fazer o 2,1 ao quadrado, que significa 2,1 vezes o 2,1, que dá 4,41. Posso multiplicar por 10 e dividir por 2, ou posso simplesmente multiplicar por 5 se eu já tiver simplificado. E isso vai dar 22,05. Portanto, a altura onde vai ocorrer o encontro, no eixo Y, vai ser 129, estou somando os dois primeiros, 2, menos 22,05.
2,05, que corresponde a aproximadamente 107 metros. Então, numa altura de 107 metros, depois de 2,1 segundos, o projétil atinge o balão. Lembrando que esses 2,1 segundos aí do encontro, ele é um tempo que serve para o eixo Y, então o projétil saiu ali, né, dos 20 metros, em 2,1 segundos ele descreveu um arco de parábola no ar, simultaneamente o projétil caiu durante esses 2,1 segundos, então o projétil teve um movimento simultâneo em X e em Y durante 2,1 segundos para descrever essa parábola, enquanto o objeto caía nestes mesmos 2,1 segundos, ok? E com isso, nós encerramos aqui a correção da nossa primeira lista. Um abraço a todos!